Salvação não se perde, né? Salvação não se perde. Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então a Bíblia é muito clara, a salvação é graça, né? Uma pessoa que não existe, como eu falei, quem não nasceu espiritualmente, ele não existe. Como alguém que não existe pode fazer alguma coisa, meu Deus, né? Para ser salvo. Como alguém que está morto, a Bíblia fala, né, que quem não nasceu de novo está morto, ele não existe. Ou então, o máximo que ela fala é que ele era um escravo. Nem o escravo e nem o morto pode reagir, pode fazer nada. Então, e aqui o texto é bem claro, e são dezenas e dezenas de textos que falam claramente que a salvação é graça pura, é presente de Deus, né? Versículo 5, né? Perdão, versículo 5 não, Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriaremos na esperança da glória de Deus. Paz com Deus, paz. Fomos salvos pela graça e não tem mais jeito, só estamos estragados para o mundo, já não serve mais para o mundo, entendeu? Fomos separados para Ele, e ninguém vai tirar isso de nós, ninguém, entendeu? Então, João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, eu lhes dou a vida eterna, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, meu Deus. Agora, o que pega aqui, sabe o que é? As igrejas modernas, que nenhuma igreja moderna que eu, pelo menos que eu conheço, deve ter, mas que eu conheço, eu não conheço nenhuma, que discorda de que a salvação é pela graça. Todas. Não, todas concordam. Todas as igrejas modernas, elas concordam que a salvação é pela graça. Entendeu? Só que nas entrelinhas, é a graça sim, mas não é bem graça, sabe? Você tem que fazer alguma coisa, entendeu? Né? Vi um pastor pregando assim uma vez que não era de graça, era pela graça. Eu falei, hã? Mas como assim? Qual a diferença? Falei, qual que é a diferença de graça ou pela graça? Esse cara está falando aí das profundezas das coisas profundas mesmo, porque eu não entendo isso aí, né? Porque eu não entendo, não consigo ver diferença, né? Então, mas todas as igrejas concordam que é de graça, mas o problema é que na prática colocam com palavras, eles concordam com palavras, mas na prática não agem assim, agem como se fosse perder a salvação. Esse aqui é o problema, porque não se conformam que Deus possa ser tão bom e possa dar de graça, graça, graça. Acha que não tem que ter alguma coisinha, entendeu? E aí então por isso vem a questão da perda da salvação, né? Então, eu já falei para os irmãos aqui, os irmãos não sei se todos estavam presentes, né, quando ministrei sobre a história da igreja. O sínodo de Dort, ele foi uma reunião, para resumir aqui, não vou ter tempo para explicar isso, mas para resumir, foi uma reunião que durou 7 meses, né? E teve, me parece que 80 e poucas sessões, né? 60 e poucas sessões, 84 teólogos, né? E um príncipe de cada região, e durante 7 meses, eles debateram sobre essa questão, se perde a salvação, se não perde. Porque Calvino tinha uma doutrina que não perdia a salvação, e Armínios tinha uma doutrina que perdia a salvação. E no final desta reunião, com todos esses teólogos da Europa, a Europa toda, né, participou, e durante esses 7 meses, 64 reuniões, eles chegaram a uma conclusão que Armínios,
que tinha a doutrina da perda da salvação, era herege. Entendeu? E aí, para confirmar isso, lançaram os 5 pontos do calvinismo. Calvino já tinha morrido quando fizeram isso. Quer dizer, os 5 pontos do calvinismo que eu já preguei aqui, ele não foi Calvino que inventou, foi baseado, lógico, nos estudos de Calvino, mas quem, né, sistematizou essa questão dos 5 pontos do calvinismo foi depois. Calvino já tinha morrido, Martinho Lutero já tinha morrido e Armínio já tinha morrido também. Entendeu? E não foi foi uma reunião. Você vê, hoje as pessoas fazem reunião para conseguir mais gente, né? Naquele tempo as reuniões era para preocupação era com a doutrina correta, né? Hoje a preocupação é encher a igreja, né? Você consegue imaginar os crentes de hoje, os pastores de hoje, se reunir, centenas e centenas de pastores, passar 7 meses, né, em reunião para debater, né, se a doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade é certa ou se não é? Você imaginou? Você consegue imaginar? Estão preocupados com isso, não? Eles estão preocupados em encher a igreja, não fazer conferências para encher a igreja. Nem está preocupado se a doutrina está certa ou está errada. Já pensou? Uma reunião tão grande, tão, né, importante para decidir essa questão, porque surgiu um impasse. Os dois eram teólogos importantes na época, tanto Calvino quanto Armínios. E essa reunião, no final, bateram o martelo, chegaram a uma conclusão, né, que a teologia de Armínios era heresia, que o do Calvino que estava certo. Só que é o seguinte, muitos, né, então hoje, muitos alunos ali de Armínios, eles não concordaram, lógico. Eles continuaram com a fé deles e continuaram pregando. E por isso que até hoje, né, acabou, né, demorando. Mas depois de muito tempo acabou se disseminando ainda isso daí, né? Porque essa teologia aí de Armínios, que ficou sem ser naquela época, né, depois de ter batido o martelo lá, que era herege, ela voltou com com muita força agora, 60, 70, 100 anos para cá, né? Ela voltou com força agora, demorou, né? Então, olha aqui, ó, o João 17, 12. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me destes, e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Nenhum deles se perdeu. Aqueles que Deus dá, aqueles os escolhidos, ninguém vai se perder. Não tem jeito. João 18, 9. Para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que você me deste. Dos que me destes. Né? Para se cumprir a Escritura. A Bíblia diz que ninguém vai se perder. Ninguém vai ir para o inferno enganado. Ponha isso na sua cabeça. Ponha isso na sua cabeça. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia quantos bilhões de pessoas iam para o céu e quantos trilhões iam para o inferno. Porque eu acredito que vai muito mais gente para o inferno e muito menos para o céu. Isso aí não tem nada a ver com Deus perder ou ganhar. Tem nada a ver, tudo isso faz parte do plano de Deus. Porque a Bíblia é bem clara, o caminho largo e o estreito, né? Poucos vão se acertar com esse caminho estreito. E muitos vão se acertar com aquele caminho largo. Então, mais gente vai para o inferno do que para o céu, você pode ter certeza. Entendeu?